Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. E a palavra do Senhor diz assim, Hebreus 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ó Deus, dê-nos entendimento da Tua palavra e pastoreie o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Um dos maiores problemas para a igreja é conseguir ser um instrumento confiável na vida daqueles que estão passando por conflitos. Talvez, poderia dizer, um dos maiores desafios e não problemas. Cuidar daqueles que estão vivendo situações de conflitos, principalmente quando esse conflito é devido a pecado que está sendo tratado e muitas vezes por necessidade através da disciplina. Um escritor cristão chamado Larry Crabb, num livro dele chamado O Lugar Mais Seguro da Terra, ele fala no seu 2º capítulo sobre a necessidade que nós temos de ajuda, todos nós. Apesar de não ser fácil ajudar os outros e nem se dispor a ser ajudado, todos nós temos, em alguma medida, necessidade de ajuda. As palavras dele são essas: nós precisamos uns dos outros, ainda mais quando estamos aflitos. Mas a aflição não é uma doença, como câncer, que pode ou não se desenvolver. A aflição é uma condição, algo que está sempre ali, lá dentro, por dentro da superfície, cuidadosamente escondida, enquanto conseguimos manter uma fachada de normalidade. Vivemos em aflição, só que nem sempre percebemos isso em nós mesmos ou nos outros.
Uma tarefa fundamental da igreja, como uma comunidade de convivência, é criar um lugar suficientemente seguro para que os muros sejam derrubados, sejam aqueles que caiam, suficientemente seguros para que cada um de nós reconheça e revele a sua própria aflição. Esse é um dos desafios de Deus para a igreja. Somente quando esse tipo de coisa acontece, a força da convivência, da relação, da conexão, pode realizar o seu trabalho. Somente então, nós como igreja, podemos ser usados por Deus para curar a nossa alma e curar a alma dos outros. Sermos tratados e tratarmos os outros. Quando nós viramos para o lado e olhamos para o outro, aqui é difícil falar, viramos a cadeira um para o outro, né? Porque estamos em bancos. Mas pensem na ideia de que quando nós viramos a cadeira um para o outro, para encarar uns aos outros, a primeira coisa que nós enxergamos é um fato, e até de certa forma terrível: todos temos atribulações. Todos. Sem distinção. Por baixo da superfície de cada personalidade, de cada indivíduo, mesmo daquela que parece mais coesa, tranquila, ocorre uma batalha. Uma batalha que muitas vezes é espiritual. Uma batalha que só será ganha com o auxílio da igreja, nos ajudando. A igreja tem um papel extremamente fundamental para ser bênção na nossa vida. E nós, como parte da igreja, para sermos assim na vida de outros. Nós vivemos numa sociedade, a igreja, eu e você, que o homem vive de maneira egoísta, cada um por si e para si, tendo individualidade nas suas suficiências e necessidades, e também somos totalmente desinteressados uns dos outros. Nós somos aqueles que chegamos e vemos alguém vindo em nossa direção no carro e nós travamos a porta e fechamos os vidros. Nós somos aqueles que sabemos que alguém é difícil, é alguém que tem dificuldades e muitas vezes ocupa muito o nosso tempo, e quando aquela pessoa olha para o nosso rumo, nós temos a tendência de: será que eu estou disposto hoje? Será que não seria melhor eu sair pela outra porta? E acabamos não nos envolvendo com as realidades e as necessidades dos outros. A história nos mostra que isso, apesar de estar agravado no contexto em que vivemos, inclusive dentro da igreja do Senhor Jesus, porque somos afetados por essa tendência normal do mundo do desinteresse, a igreja sempre foi caracterizada, à luz das Sagradas Escrituras, como aquela que compartilha, como aquela que convive com as realidades uns dos outros. E quando falo igreja, eu não me refiro à instituição, eu me refiro a você e a mim. Eu me refiro a cada um de nós e às necessidades que nós temos. Nós temos a tendência de colocar de lado aqueles que têm aflições, pois eles não podem trazer muitos benefícios para nós. Por isso, o autor de Hebreus destaca essa problemática. Existem dois textos nas Sagradas Escrituras que nós gostamos muito de ler. João capítulo 10 e o Salmo 23, lembram? Ambos os textos falam de Deus como o pastor, o bom pastor. O bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas. O Senhor é o meu pastor e por causa disso, nada vai me faltar. Ele cuida de cada uma das minhas necessidades, até mesmo quando eu tenho inimigos, e diante das dificuldades da vida, enquanto eu estou andando, Ele cuida de mim, e ainda coloca em mim uma certeza de que eu vou morar com Ele eternamente. Isso tudo porque Ele é meu bom pastor, mas a grande verdade é que esse bom pastor, ele usa a igreja como instrumento de pastoreio. Jesus demonstra que a solidariedade para com o pecador e o perdido
é que produz o caminho para o arrependimento, para o perdão, para a restauração da ovelha que precisa de bênção. Muitas vezes, essa bênção é necessitada por mim e por você. Autor de Hebreus, capítulo 12, texto que nós acabamos de ler, fala, depois de ter argumentado a respeito da fé e do valor da fé. O texto começa no capítulo 11 dizendo: e a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. É a certeza da esperança. Quando vivemos a aflição, aquilo que não temos é certeza. E na maioria das vezes que perdemos de maneira definitiva é a esperança. Nem certeza e muito menos esperança. E como nós acabamos de ver, todos passamos por isso. Mas o texto no capítulo 11 mostra de uma verdadeira fé, que pode gerar esperança certa. E o texto não só fala sobre isso, mas dá o detalhe de alguns crentes do Antigo Testamento, nomes de pessoas importantes, de grandes personagens, que viveram em fé e por causa disso experimentaram do consolo de Deus e do tratamento das suas ansiedades, e eles são usados agora como exemplos de pessoas que, tratados pelo bom pastor, pastoreados pelo Senhor, eles foram vitoriosos. E creio que Deus tem a mesma proposta, e por isso aqui no capítulo 12, traz-nos o texto a ideia de que devemos pastorear. E eu quero que vejamos no texto aquilo que o texto tem como a intenção, é demonstrar a responsabilidade que nós temos conosco mesmo e com os nossos irmãos. É compreendermos, eu e você, que como igreja, nós somos instrumentos de restauração uns dos outros. A primeira coisa que o texto traz para nós, como a igreja ser instrumento de restauração, é que a igreja deve ser reconhecida, ou melhor, a igreja deve reconhecer as causas das enfermidades que ela passa. Lembrando-os que igreja somos eu e você, o somatório daqueles que creem em Jesus. Então, quando eu digo a igreja deve reconhecer, eu estou dizendo, nós, os crentes, devemos diagnosticar as causas das nossas enfermidades. Esse é o maior desafio de um médico diante de uma enfermidade. Sem um bom diagnóstico, ele jamais poderá buscar e propor um tratamento adequado. E é exatamente isso. Essa deve ser a atitude mais importante para que nós possamos evitar o erro da nossa própria vida, como também começar a ajudar o outro a descobrir qual a causa da sua aflição. Muitas vezes nós somos conduzidos às aflições porque nós não estamos atentos às armadilhas e às dificuldades que nos faz sofrer na vida, cair na vida. Nós perdemos aquela noção de que devemos ser ovelhas atentas, porque existem lobos vorazes. E sem sombra de dúvida, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que cada um de nós, eu e você, somos passíveis de sofrer, de errar e de sofrer por causa do erro. No verso de número 1, diz o texto: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que nós sabemos é que, apesar do desafio de perseverar, de vencer, nós podemos, mesmo estando perseverando e vencendo, sendo crentes que estão crescendo, se santificando, nós continuamos em meio a um mundo que nos persegue. Nós estamos sendo tentados por 3 fontes que são vorazes contra nós. E a Bíblia diz que nós somos tentados pelo nosso próprio coração, pela nossa concupiscência. Nós somos tentados pelo próprio Satanás, que deseja colocar pedras e colocar dificuldades e de nos fazer envergonhar a Cristo e o povo de Cristo.
E a Bíblia nos diz que nós temos também um inimigo que é o corpo, ou o meu coração, o diabo e o mundo onde nós vivemos. Aquele mundo que tem as propostas do pecado, as propostas mais indecorosas possíveis para que caiamos. E por causa do pecado, venhamos a sofrer as consequências desse pecado. Nós somos dados em meio ao mundo, ou convidados a torcer para o que é ruim, a torcer para o que não presta, a querer a alegria de coisas que não são boas, que desagradam profundamente a palavra de Deus. Quer um exemplo disso? Basta você ligar a televisão e assistir uma única novela. Você vai perceber o quanto isso é claro. A Escritura nos orienta que nós somos incapazes de vencer as tentações sozinhos. Pois o nosso Deus é o único que nos capacita a vencermos as dificuldades, as tentações, as aflições. A palavra de Deus, ela diz que quando Cristo é crido, nós somos justificados por Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Somos justificados sim. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, que temos estudado com o pastor Augusto aqui já há alguns meses. E nós chegamos à conclusão de que realmente o pecado já foi vencido, mas a nossa corrupção não. Nós ainda estamos sendo tratados através de um processo longo, chamado santificação, no qual nós dependemos da ação graciosa do Espírito de Deus, que nos dá vitória sobre aquele pecado o qual nós éramos escravizados. Nós devemos sempre lembrar que nós precisamos do auxílio do alto para que possamos em algum momento vencer. Apesar de que em algum momento nós podemos não vencer. Em algum momento de vacilo, em algum momento em que deixamos o Espírito de lado, em algum momento em que não observamos e obedecemos a palavra de Deus, aquela que nós devemos não só conhecer, mas praticar. Mas mesmo assim, quando nós caímos, o que esse texto está nos trazendo é que existe a igreja do Senhor Jesus, o próprio Deus, que trata-nos, que cuida da igreja, que somos eu e você, e que resgata, e que nós precisamos sempre estar preocupados com aqueles que estão caindo pelo caminho, aqueles que estão fragilizados por alguma situação, porque eles também deverão se preocupar com a nossa própria vida, aqueles que são tratados como os nossos irmãos. A grande verdade é, todos somos passíveis de errar, e o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 4, a respeito da necessidade de carregarmos as cargas uns dos outros. Logo depois ele diz que nós devemos estar com muito cuidado para que nós também não caiamos, dando a ideia de que todos nós podemos cair. Todos nós somos frágeis, apesar das dificuldades, apesar da proposta bíblica de que devemos continuar na vitória que Cristo já conquistou. Nós temos uma luta contra o pecado, e o texto diz que nós ainda não resistimos até ao sangue, verso 4 de Hebreus capítulo 12. Essa é a realidade. Então a primeira coisa que devemos considerar é, qualquer um de nós pode em algum momento pecar, ou errar, ou cair, ou tropeçar, ou machucar, perder as forças e precisar de ajuda. Segundo, nós precisamos observar os princípios de Deus. Em 2 versos, no verso 2 e no verso 3, existe a expressão
considerai. A ideia é olhar firmemente no verso 2, e no verso 3, considerai atentamente. Dá a mesma ideia. O que o texto está dizendo é: não tire os olhos. A proposta aqui é: não tire os olhos daquele que produz e que consuma a fé. Ou seja, ninguém pode ter fé sozinho, porque o autor da fé, aquele que produz a fé em nós, através da sua graça, é Cristo. E aquele que faz com que a fé frutifique até onde tem que frutificar, no sentido de consumar, alcançar o seu objetivo final, é aquele Cristo. E o texto diz: não tire os olhos dele. Não tire os olhos dele. Boa parte das vezes que nós caímos é porque nós tiramos os olhos de Cristo. E porque nós deixamos de ouvir a palavra e as verdades, os ensinamentos, todas as proposições que Deus tem para a nossa vida. Nós sofremos porque nós somos muitas vezes desobedientes, nós somos desatentos, nós somos pessoas que vivemos de forma desapercebida. Muitos têm caído porque não têm nutrido suas vidas no ensinamento de Deus contido na Escritura. Você e eu corremos o risco disso. Vivemos o tempo de muitos ensinamentos errados, muitos, e não são poucos, muitos ensinamentos errados, e principalmente ensinamentos errados que são feitos ou trazidos como se fossem de Deus. Usar a Bíblia não significa que é de Deus, não significa que é. Eu posso muito bem usar e fazer da Bíblia um instrumento de distorção da verdade para levar alguém ao erro. E muitas heresias têm feito isso. É dito no meio teológico que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todo mundo fala da Bíblia. Ela só não é heresia quando ela é interpretada de maneira correta e através da verdade dela mesma. E nós precisamos ficar atentos. Então, temos que ler a Bíblia, ainda temos que ficar com os ouvidos atentos para ouvir a interpretação correta. E muitos caem porque não observam os princípios de Deus de maneira adequada. Ouvem qualquer coisa. Outro motivo de queda, de sofrimento de muitos crentes é a perseguição. É a perseguição promovida fora de nós. O texto no verso 1 diz que nós devemos nos desembaraçar-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, quando ele escreve aos presbíteros da igreja para que eles cuidassem da igreja, ele diz que a igreja, os presbíteros deveriam cuidar da igreja, porque ela tinha dois inimigos, um interno e um externo. Ela diz: o externo são aqueles lobos vorazes que vêm tentar tirar os crentes da fé. Mas ele diz: mas tem inimigos dentro da igreja, que são aqueles que ficam tentando mudar a verdade já crida e fazer com que as pessoas fiquem vivendo uma fé falsa. É algo que nós percebemos acontecendo na igreja da Galácia, e o apóstolo Paulo diz: olha, quem faz isso é amaldiçoado. A expressão que ele usa lá é anátema. Aqui o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele diz que nós precisamos ter muito cuidado e desembaraçar-nos, deixarmos com que esses fios que tentam nos agarrar, dando a ideia de uma rede, chamado pecado, que fica ao redor da gente dizendo: olha aqui, é bonzinho, é gostoso, vale a pena, venha para cá, o preço é baixo, você não acredita na graça? Ele pode te perdoar de novo, vem para cá. Diz o texto: não vá atrás disso, desembarace disso, porque se você cair nisso, você vai ficar frágil. São perseguições fora de nós.
que estão ao redor. A grande verdade é que, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos completamente perdidos. Mas mesmo diante da misericórdia de Deus, os homens andam agindo de maneira desenfreada. E não é à toa que o apóstolo Paulo fala a respeito de entristecer o espírito. Algumas pessoas andam feridas por aí, sabe por quê? Porque jamais quiseram tratar as suas quedas e as suas feridas como crentes. Parece que gostam de viver como feridos. Adoram ser vistos como dodóis. Tem algumas pessoas que são assim. Ela gosta da atenção, é como se ela estivesse usando aquilo para atrair atenção para ela. E tem muita gente assim. É interessante, por exemplo, alguém pode ter uma deficiência emocional e é muito comum a pessoa que tem deficiência emocional por usar isso para chamar a atenção dos outros. E aí está tudo bem, e ela está num certo desconforto e ela usa aquela instabilidade emocional e faz um barulho imenso para todo mundo ter atenção sobre ela de novo. E você diz, não vale a pena isso. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, diz: não andeis ansiosos, não fiquem pegando a ansiedade e alisando ela como se fosse alguma coisa boa. Sai dessa. Ansiedade é uma coisa que existe, mas a gente pega em oração, coloca diante de Deus, e Ele, que é Deus poderoso, vai tratar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, são as palavras de Paulo. Então, alguns são feridos porque eles gostam e eles não tratam, muitas vezes sabendo qual é o tratamento. A questão é, não importa qual a razão que tem levado pessoas a estarem feridas no nosso meio, elas precisam ser ajudadas. E elas podem ser aquelas que estão ao seu lado, como pode ser você. A proposta do texto, no verso 12 e no verso 13, é que nós temos que cuidar dessas pessoas. É função da igreja cuidar daqueles que estão caídos, que estão passando por dificuldades, sejam quaisquer que forem os motivos. O texto diz, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Essa é a segunda abordagem. A igreja tem que cumprir o seu papel. O texto no verso 13 diz, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aqueles que estão habilitados, eles devem ser aqueles que devem promover o restabelecimento sobre os fragilizados, sobre os angustiados, sobre os adoecidos. Tem que cuidar daqueles que têm angústia da alma, que estão vivendo presos no pecado, mas que são crentes, que professaram a fé como você, e que de repente, por causa disso, estão tão frágeis que não conseguem orar, ler a Escritura, têm vergonha de Deus e de nós, às vezes não vêm à igreja. Essas pessoas precisam ser vistas, lembradas, elas precisam ser procuradas, elas precisam ser tratadas. E é isso que o texto está dizendo. E a primeira coisa que nós temos que fazer, nós precisamos estar com essas pessoas. Nós precisamos restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. A ideia de mão descaída é aquele indivíduo que tem o ombro bem frouxo e ele não dá conta, ele está sem energia para carregar nada. Ele está desanimado, profundamente desanimado.
E a ideia aqui do joelho trôpego é aquele que não tem força nos seus artelhos, nos seus joelhos, e ele não consegue ficar de pé. A ideia aqui é para que você dê condição a essa pessoa de andar novamente, de fazer alguma coisa, você mesmo vai ter que fazer fisioterapia nela. Você vai ter que carregar essa pessoa daqui para lá. E para que isso ocorra, você tem que pôr a mão nela, você tem que botar ela do lado, você tem que dar o seu ombro, você tem que fortificar essa pessoa. E isso não é feito à distância. Eu ajudo uma pessoa convivendo com ela, sabendo quais são as dificuldades, sarando a ferida, passando o medicamento, tirando um e pondo o outro, colocando a atadura, orando por. Eu não consigo vencer esse pecado. A hora que eu penso que eu venci, vem 5.000 coisas na minha cabeça e eu fico me convencendo e peco. Não dou conta sozinho, me ajuda, ora por mim. São essas pessoas que estão aflitas, angustiadas. A primeira coisa que o texto diz é que nós não podemos deixar essas pessoas ficarem caídas no chão. Nós não podemos deixar elas morrendo no caminho. Elas precisam ser trazidas de volta. Elas precisam ser levantadas. Compartilhei no primeiro culto que soube de uma irmãzinha da nossa igreja, idosa. Ela mora com outras pessoas, mas a casa é grande, e ela caiu essa semana, e ela ficou simplesmente a noite inteira caída sozinha, porque ela não dava conta de se levantar. Agora imagina que sensação é essa. Mas ela não deu conta só de não levantar, ela não deu conta de chamar. E muitas vezes as pessoas que estão caídas, elas não dão conta. Elas também não dão conta, e porque elas têm vergonha, porque elas estão naquela posição por causa do seu próprio pecado. E o pecado dói. E ela só vai ter o perdão se ela entender o amor e a misericórdia de Deus profundamente. E eu preciso ajudá-la a ler isso na Escritura e reencontrar Jesus. Temos que lutar contra muitos que excluem do convívio aqueles que estão necessitados, aqueles que a gente sabe que é problema, que sabemos que são problemas, e que a gente dá aquela desviada, saída pela esquerda. Nós precisamos ser instrumentos na vida dos aflitos. O texto no verso 13 diz: fazei caminhos retos para os pés. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte: o trôpego ele fica andando de um lado para o outro e ainda tropeçando nas pedras, não é? Então o que você tem que fazer é, quais são as pedras para esse indivíduo que ficar caindo, pecando, se desviando de Deus e dos propósitos de Deus, da santidade? Quais são as dificuldades deles? São aquelas pedras ali? Vai na frente, tira aquelas pedras, ajuda esse indivíduo. Quais são as pedras que você tem tido, que tem prejudicado você? Eu vou te ajudar, vou tirar isso aí. E eu vou fazer o caminho direitinho, e vou colocar você no caminho, e vou dizer, opa, para a direita, opa, para a esquerda. E o texto diz, para que não se extravie o que já está manco. Porque a possibilidade daquele que está no pecado entrar ainda mais no pecado e ficar mais manco e mais doente ainda, é muito grande. Um abismo chama outro abismo, não é isso? Para encobrir um pecado que normalmente faz-se, comete outro. E a ideia bíblica é, cuide desse indivíduo, ajude-o, mostre o caminho reto, o caminho certo. O texto é caminho reto, não curvo, que dá lá na cruz, e toda a eficácia dela, tanto para agora quanto para a eternidade. E caminhe com essa pessoa, viva com ela, seja instrumento na vida do aflito.
viver a sua vida santa, pela vontade de Deus, é automaticamente ser instrumento de restauração na vida de um aflito que está ao teu redor e que se chama irmão na fé. Nosso exemplo, ele é motivador, como os muitos exemplos da Bíblia foram para nós quando nós lemos. É desafiador para aquele que está caído, como também gera confiança de que se Deus fez assim na vida daquele indivíduo que creu em Cristo, o mesmo Deus pode agir dessa forma na minha própria vida. O que Deus deseja de nós, irmãos, está no verso 14. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que aquele irmão que está aflito por causa do pecado possa ver o Senhor e ficar tranquilo na presença do Senhor e ter paz no seu coração, é necessário que haja santificação. E é algo que Deus deseja de nós, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos dEle, na vida de outras pessoas. Jesus é o bom pastor. Eu creio nisso. Ele conforta, Ele traz esperança, Ele traz confiança para todos. Como também Ele usa a igreja como instrumento para promover essas bênçãos sobre a vida dos aflitos que Ele ama. A igreja é um instrumento nas mãos do Senhor. E eu volto a dizer para vocês, a igreja somos eu e você. Concluindo, melhor dizendo, aplicando. Você, diante dessa mensagem, pode estar em duas pontas. Ou você está caído no meio do caminho, ou você está em pé no caminho, pela graça de Deus. Se você estiver caído, não desanime, levanta a mão e pede ajuda. Não precisa ter vergonha, porque do mesmo jeito que você caiu, eu poderia, e os outros que estão de pé também poderiam cair. Mas tenha coragem e demonstre a sua dificuldade. Mostre o seu ferimento. Mostre o seu lado difícil de vencer o pecado. Mostre que você precisa da cura e da graça de Deus sobre a sua vida. O melhor lugar que você tem para fazer isso é na igreja. Porque a igreja é o melhor lugar do mundo. Mas se você estiver de pé, agradeça a Deus por isso. Mas se lembre que Deus te colocou de pé para que você seja instrumento nas suas mãos. Não seja arrogante ao ponto de dizer para o outro, você está caído e eu estou de pé. Mas seja humilde o suficiente para agradecer a Deus pela bênção do momento em que você vive. E ser suficientemente consciente para olhar de lado, para ver a mão daquele que está levantada. Qual que é a sua posição hoje no meio do corpo de Cristo? Essa resposta não sou eu quem dá. Essa resposta é o Senhor quem dá dentro do seu coração. Vamos orar. Ó Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, esteja nos dando consciência da plenitude, da eficácia, da suficiência, da obra redentiva que o Senhor fez na cruz através do Teu Filho. De que nós estamos verdadeiramente
justificados pelo sangue do Teu Filho. Mas, ó Deus, também nos dê consciência de que a corrupção ainda precisa ser profundamente trabalhada na nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado, Pai. Pelo Teu Espírito podemos dizer não, como a Tua palavra nos ensina em Romanos 8. Mas ela também nos ensina que em alguns momentos nós entristecemos o Teu Espírito e não vivemos adequadamente. E por causa disso sofremos. E se existe no nosso meio, e certamente existe no nosso meio, Pai, pessoas sofrendo, tendo dificuldades no meio da Tua igreja, ó Deus, permita que aqueles que estão sadios, estão de pé pela Tua graça, possam percebê-los, e possam ir atrás, e possam se desgastar por amor a esses irmãos, possam investir seu tempo, seu dinheiro, possam investir a sua vida por amor ao outro, do mesmo jeito que o Teu Filho fez, demonstrando o que significa verdadeiro amor. Ó Deus, permita que aqueles que estão passando por esses momentos difíceis tenham a coragem, ó Pai, de serem percebidos, para que também nós possamos vê-los e ajudá-los, a fim de que essa igreja seja uma igreja que assista aos seus necessitados e que veja, ó Pai, a restauração de cada um deles e haja ainda maior alegria do que aquela que o Senhor já nos deu, de vitória e de restauração. Que seja isso para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém.